Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler 1 João, de 1 a 3, e Isaías 30. 1 João 1. Que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é, desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos.
mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permaneceu não está em pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixes que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou.
Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Isaías 30. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem do Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoa, e seus enviados tenham chegado a Anis, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais de Negueb. Atravessando uma terra hostil e severa de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para aquela nação inútil. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo Raabe, fera que nada faz. Agora vá, escreva isso numa tabuinha para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, e de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram, não, vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de um. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão. Até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro, assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com os seus próprios olhos, vocês o verão. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, sigam. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá, fora! Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia, o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados como forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que ele lhe causou. Vejam,
De longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa e sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha, e vocês cantarão como uma noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão, como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. A voz do Senhor despedaçará a Síria, com seu cedro a ferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para castigar será dada ao som dos tamborins e harpas, enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço. Tofete está pronta já faz tempo, foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, Mar. Queridos, eu quero trazer uma reflexão aqui sobre o que é o cerne central da carta de João. João, ele fala sobre o amor. Geralmente, quando as pessoas são novas convertidas, a gente pede para eles lerem João, para que de fato eles comecem a entender o que é o amor de Deus e o que não é o amor de Deus. Porque as pessoas têm uma ideia, às vezes equivocada, daquilo que é o amor de Deus e daquilo que Deus faz e como ele trabalha. De forma que essa carta de 1 João vai nos ensinar que o amor de Deus se manifesta através de ações, não através de pensamentos, não através de palavras. Eu costumo dizer para os meus discípulos que palavras o vento leva. Eu gosto de ver são as atitudes. E tem um amigo meu, apóstolo Helder, que ele costuma dizer assim: você quer me honrar? Dê certo. Ou seja, pratique as ações e cumpra o propósito. Não adianta a gente ler a palavra, escutar a palavra na igreja, no maná, meditar na palavra e não praticar ela. A Bíblia nos ensina a oração do Shema, que é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. E quando ele diz ouve, ó Israel, ele não está dizendo escuta com os ouvidos. O Shema, ele tem uma condição interessante, muito importante para nós, que é ouvir, compreender e praticar. Então, quando o Senhor ele está falando Shema Israel, a gente está dizendo assim, ó: ouça, compreenda e pratique. Jesus ele vai dizer assim: aquele que pratica as minhas palavras. Deuteronômio 28 ele vai dizer: aquele que ouve os meus mandamentos, se você ouvir os meus mandamentos e praticar os meus mandamentos, as bênçãos virão, te seguirão e correrão atrás de você de forma que você vai ser abençoado. Elas te encontrarão. Mas se você não praticar aquilo
que eu ensinei. As bênçãos não te encontrarão, não te alcançarão. Então, entenda que Deus ele não quer alguém que ouve o que ele diz. Deus quer alguém que pratica o que ele diz, o que ele ensina. E o texto aqui, quero enfatizar 1 João 3:10, que diz assim: Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Olha isso que forte, gente. E matou seu irmão. Então, a nossa atitude, ela acaba denunciando aquilo que está no nosso coração. Vez ou outra, aquilo que está dentro de nós há de ser revelado. A gente pode até tentar esconder, pode até tentar viver com máscaras, né? Dizer, não, eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou intercessor, sou uma mulher de oração, um homem de oração, eu sou um homem justo, eu sou um pregador, mas aquilo que está no teu coração, ele vai ser o fiel da balança quando você executar aquilo que você tem no coração. Porque ninguém vive de máscara o tempo todo. Eu tenho uma pregação sobre isso. Uma hora você vai reagir e vai fazer por instinto, e o instinto revela aquilo que está no nosso coração. E a Bíblia ela vai nos ensinar que, lá no final do texto, diz assim, ó, capítulo 3, verso 20. Quando o nosso coração nos condenar, ó, 19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e receberemos tudo o que pedimos. Porque obedecemos, o que é obedecer? É praticar aos seus mandamentos. E fazemos o que lhe agrada. O que é fazer? Praticar. Então nós vamos ser justificados não por aquilo que pensamos, mas por aquilo que fazemos. Fazer uma coisa de caso pensado é algo interessante. A Bíblia diz que a gente deve pensar. Mas, via de regra, o ser humano ele tem um instinto, e o instinto revela aquilo que está no coração. É aquela pessoa que, quando confrontada, imediatamente ela começa a esbravejar, ela começa a se justificar, começa a dizer eu não, cruza a perna, bota a mão no queixo, né? E o líder já não tem mais como falar nada. A pessoa ela é santa e inculpável. Eu estava trazendo um ensino no gabinete para um casal esses tempos. E eu comecei a fazer uma trajetória de alguns anos que uma determinada pessoa vinha fazendo. E coisas sucessivas e pensadas. Erros pensados. E aí a pessoa vira para mim e para minha esposa, nós somos advogados, né? E diz assim: apóstolo, eu tenho direito jurídico de me defender. Eu falei, mas eu não estou te acusando. Eu estou te mostrando a forma errada como que você vem caminhando. Você não está no tribunal, você está sendo discipulado, diferente. Vai chegar a sua vez de falar. Mas agora não é a hora, agora você escuta. Então, imediatamente, quando expôs ali o erro diante da sua esposa, porque em casa tinha aquela máscara, né, do cristão,
da pessoa que prega, da pessoa que tem aquela atitude piedosa. Mas quando caiu a máscara, a pessoa gritou, esbravejou: apóstolo, eu tenho direito jurídico de me defender. Aí o gabinete virou até tribunal judicial. Eu tenho direito jurídico de me defender. E é aí, gente, que a gente começa a ser descortinado. Não diante de Deus, porque ele conhece o nosso coração, mas diante das pessoas. E a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão, ele é filho do diabo. E isso aqui é o cerne daquilo que eu quero falar para você e deixar como reflexão. Eu vejo muitas pessoas, muitos crentes, comentando de forma maliciosa ou até criticando outros irmãos, outros ministérios. Tem pessoas que chegam, olha, você sabe o que aconteceu com a igreja fulano de tal? Ah, porque o pai passou a igreja para o filho, porque o filho falou lá num evento de tinha não sei quantas mil pessoas da filha e não sei o quê. Ah, você viu o que aconteceu com o cantor fulano de tal? Gente, eu nem ligo a televisão para olhar notícia aqui em casa. A televisão aqui fica no Três Palavrinhas, no Superbook, e um outro desenhozinho ali para as crianças olhar quando olham. Porque não me passa pela cabeça ficar procurando essas coisas. E muitas vezes eu nem sei quem são essas pessoas. Mas o que me chama a atenção é as pessoas têm tempo de parar para expor a nudez do irmão. E às vezes até o irmão está certo em falar alguma coisa, mas as pessoas têm tempo para expor o irmão para as outras pessoas. Ela tem tempo para falar algo, mas não tirou 2 minutos do seu tempo para interceder por aquela pessoa, para defender a causa daquela pessoa diante de Deus. Aí é muito fácil dizer, né? Não, mas eu não conheço ele, apóstolo. É seu irmão. Por isso que a carta diz: filhinhos, vós tendes vencido o maligno, filhinhos, vós sois fortes, filhinhos, 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 e ninguém vos engane, filhinhos, porque todos são filhos e somos irmãos. Então, se você e eu não guardarmos o nosso coração em relação àquilo que dizemos dos outros, nós estamos assassinando o nosso irmão. Comentários negativos, comentários pejorativos, comentários que desanimam, comentários que colocam para baixo. Ai, fulano hoje tá com uma cara de quem chupou limão. Você já ouviu no culto? Acho que não gostou da minha roupa, não. Ah, fulano não vai com a minha cara. Gente, você tirou um tempo para orar pelo fulano. Às vezes o fulano está passando por uma necessidade financeira, às vezes está com uma dor de barriga que você não sabe, e ele não está ali, está dando glória a Deus, não está reclamando, está quieto, precisando de uma benção. Você chegou, perguntou se está precisando de alguma coisa, deu um abraço nele, orou por ele? Não. Então fica quietinho. O nosso coração vai revelar de quem nós somos filhos. O nosso coração, ele vai revelar quando julgamos as pessoas, de quem nós somos filhos. Satã, que é o Satanás, ele é o acusador. Diabo, diabolos, né? Ele fala de partição, de duas partes. É aquele que divide. Então, eu não quero trazer aqui um entendimento errado sobre a coisa. Eu quero que você saiba exatamente o que a Bíblia está dizendo. Ele podia dizer que era filho de Satanás, mas não disse. Disse que é filho do diabo. E aí o que acontece? O diabo é aquele que divide o povo. E Deus é Deus de unidade, ou seja, ele vai no propósito. Ele está falando aqui exatamente daquele que faz o contrário do que Deus ensina.
exatamente o contrário do que Deus ensina, certo? Então, você pode manifestar os melhores dons, você pode falar em línguas estranhas. Como diz o meu apóstolo, você pode ver anjo voando de costa quando você ministra. Mas de nada adianta isso se nós não amarmos os nossos irmãos. A Bíblia diz: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? É muito fácil dizer: ah, eu amo o Senhor, sim, mas você não ama a imagem e semelhança dele, que é o seu irmão. É a mesma coisa na sua família. E agora eu vou falar aqui, tem gente que vai sentir aí na pele. Porque muitas vezes diz: ah, não, fulano é meu irmão, mas você estende a mão para ajudar ele. Ah, não, mas ele é chato, ah, ele é isso, ele é aquilo. Eu não estou perguntando se ele é chato. Eu não estou perguntando se você gosta dele. Estou perguntando se você está manifestando a filiação que você tem dos seus pais. Porque você é sangue do sangue. Tem o mesmo DNA. E quem não ama o seu próprio irmão, também não ama Deus, diz a Bíblia. O primeiro lugar onde você deve ser luz é na sua casa. O primeiro lugar onde você deve ser luz é na sua família. Não adianta você querer pregar para os de fora, querer pregar para o Israel, que está aqui no Espírito Santo, se você não pregou dentro de casa. E a grande questão é: será que a sua família casaria com você? Será que a sua família indicaria você para casar com alguém que eles amam? Será que a sua família indicaria você para liderar um ministério que eles amam? Aí você pensa. Se não, a resposta é não. Tem muita coisa para melhorar. E isso é um começo desse ano novo aí que virou, que você tem que entender o que você precisa fazer na sua vida para você chegar diante de Deus e mudar a sua rota. Tem que recalcular a rota. Chegar diante de Deus sem máscara, e dizer: Senhor, eu achei que eu era filho, mas estou vendo que eu não sou. E eu me enganei a mim mesmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e guia-me pelo caminho eterno. E aí você vai começar a ver, de fato, o que Deus está vendo em você. Agora, quando as pessoas dizem assim: ó, sai fora que esse aí é doido, casa com ele não. Gente, eu tenho uma pessoa que é próxima de mim, que é até uma pessoa bem afeiçoada. Aparentemente, quando se olha assim, a uns 30 metros de distância, parece uma excelente pessoa. Mas se você ficar 5 minutos com a pessoa, você vê que não dá nem para ser amigo da pessoa, quanto menos casar. Aí as pessoas vêm: e fulana, como é que é? Eu falei: olha, vai orar, pede direção para Deus, mas eu acho que não é seu partido, não. Para não dizer assim: Deus quer te dar um livramento, sai fora dessa. Entende? Então, assim, se as pessoas elas não recomendam você para casar, para ser líder de uma empresa, líder de um ministério, se elas não recomendam você para ser um pai, uma mãe, se elas não veem Deus em você a esse ponto, porque ser de Deus é manifestar na terra as coisas, não é o quanto você dá glória no domingo na igreja. Lúcifer, ele tinha uma máscara. Lúcifer era revestido de glória. Eu preguei isso agora. E ele foi precipitado na terra e destruiu a terra. Ele não era da mesma natureza que a terra. Adão foi feito da mesma natureza da terra. Quando Deus colocou a glória dele em Adão, a natureza adorou ao Senhor. A natureza criou uma expectativa em Adão. Diz lá em Romanos 8, que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
Porque nós fomos feitos da mesma matéria que toda a criação. Do pó da terra. Quando as coisas se desfazem, vira o quê? Pó da terra. Então, a natureza olha e diz, olha, ele é portador da glória, ele tem condição de me restaurar. Ele tem condição de me abençoar. Ele tem condição de transmitir para mim o fruto da árvore da vida, porque a natureza não comia do fruto da árvore da vida. Quem comia era Adão. O que eu quero dizer com isso? As pessoas e toda a criação esperam de você a manifestação de um fruto, que é a glória de Deus. E a glória de Deus, ela tem que ser vista em nós, dentro da igreja e fora da igreja, dentro de casa e fora de casa. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu estou querendo casar e tal. Eu falei, glória a Deus por isso. Eu acho que você deve casar, você tem idade, tal, é um profissional, deve casar. Agora, o que acontece? Nós precisamos manifestar a glória em casa. E aí o pai da pessoa chega e diz assim, olha, essa pessoa não levanta uma colher em casa, não limpa nem o quarto, como é que vai casar? Eu falei, bom, a necessidade ensina o sapo a pular. Depois que casar, vai ter que dar um jeito. Não é isso? Mas nós temos que receber de Deus aquilo que ele tem para nós. Gente, só um minuto que eu tenho um bebê me chamando aqui na porta. O papai tá gravando Maná. Então, o que acontece? Para finalizar, nós recebemos de Deus uma incumbência. Ele soprou em nós o seu espírito. Todas as manhãs a apóstola Larissa vem aqui e agradece ao Senhor porque o Senhor nos sustentou o nosso espírito. Você recebeu essa graça para você manifestar na sua família, no meio da sua igreja, no seu trabalho, aonde você for, a glória de Deus. E a glória de Deus é mostrar os princípios do Senhor na prática, para que as pessoas vejam em nós que nós somos diferentes deles, para que as pessoas vejam em nós que há um Deus que trabalha com princípios e que ele é justo, ele é amoroso, ele é glorioso, ele é o que fortalece, ele é o que coloca de pé. Então a nossa palavra não pode ser uma palavra de crítica para colocar as pessoas no chão. A nossa palavra, apesar do defeito das pessoas, do pecado das pessoas que todos nós temos, ela precisa ser uma palavra para colocar a pessoa para cima. Imagina se toda vez que nós chegássemos diante de Deus, Deus olhasse para o nosso pecado e dissesse assim, não, vai te consertar primeiro, depois você fala comigo. Todos nós somos pecadores, e a dificuldade do crente é amar as pessoas apesar dos seus pecados. É amar as pessoas apesar dela falar mal de você. Ela precisa de cura? Precisa de libertação? Precisa, mas ela continua sendo seu irmão. E você tem que constranger ela com a glória do Senhor e com o amor do Pai. Você tem que constranger, escute bem, você tem que amar essa pessoa a ponto de ela ficar constrangida. E aí ela vai começar a entender o que é o amor do Pai. Porque o Pai, ele está manifesto em você. Deus é invisível aqui na Terra. Ele só é visto em você e nas suas atitudes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom, shalom.